Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. A narrativa de hoje, pessoal, é mais um presente da nossa querida amiga Maria Helena Freitas Lemos, lá do Rio de Janeiro, onde ela narra a história do profeta Maomé, certo? Ela havia mandado o áudio em 3 arquivos, mas justamente para não perder a beleza da história, eu resolvi uni-los aqui num único episódio do NetoCast para que vocês tenham a sequência total da história, que vale muito a pena conferir. Então vamos lá, minha amiga, manda a brasa aí. Olá, pessoal! Com os recentes movimentos de refugiados da Síria, em decorrência dos atos terroristas do grupo Estado Islâmico, que tem como objetivo criar um governo próprio no Oriente Médio, eles têm espalhado o terror pela Síria e Iraque e querem chegar à Turquia. A República Árabe Síria enfrenta desde março de 2011 uma guerra civil que já deixou pelo menos 130 mil mortos. O contestado presidente Bashar al-Assad, da minoria étnico-religiosa alauíta, enfrenta uma rebelião armada há quase 3 anos. No início, a rebelião, localizada na cidade de Dara, tinha um caráter pacífico com a maioria sunita, que se considera prejudicada pelo governo e a população em geral, reivindicando mais democracia e liberdades individuais inspirados pela revolução da chamada Primavera Árabe, iniciada no Egito e Tunísia. Desde o início deste século, as atenções de autoridades políticas, jornalistas e estudiosos se voltam para o fenômeno do terrorismo fundamentado no radicalismo islâmico, principalmente depois do ataque deflagrado contra os Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 pela rede terrorista Al-Qaeda. O terrorismo é caracterizado pela ação violenta contra a população civil indefesa como forma de reivindicação de anseios políticos geralmente fundamentados em disputa territorial e conflitos étnicos e religiosos. Dentre os casos mais famosos estão os grupos IRA e ETA, que atuam na Irlanda e na Espanha, respectivamente, mas no caso específico do Oriente Médio, a prática terrorista é utilizada por diversos grupos e em países diferentes. Um desses grupos despertou atenção especial: Estado Islâmico no Iraque e na Síria, o ISIS, como é mais conhecido. O ISIS fundamenta sua ideologia, seus projetos e suas ações em interpretações radicais de princípios do livro sagrado do Islã, o Alcorão. A Jihad, Guerra Santa, para os muçulmanos, está na base dessas interpretações radicais, sob o pretexto de expandir a fé islâmica e lutar contra o desvirtuamento dos valores tradicionais do Islã. Abu al-Qasim Muhammad, mais conhecido como Maomé, é para os muçulmanos o profeta que foi precedido em seu papel de profeta por Jesus, Moisés, Davi, Jacó, Ismael e Abraão. Relendo a edição 343 de fevereiro
de 2015 da revista Super Interessante, encontra o artigo do jornalista Alexandre Versinassi sobre o título Maomé, a face oculta do criador do Islã. O artigo inicia com a quinta surata, versículo 32 do Alcorão, abre aspas, quem matar um ser humano terá matado a humanidade inteira. Quem salvar uma vida humana terá salvo toda a humanidade, fecha aspas. De acordo com o texto, Maomé criou uma nação fundamentada em direitos trabalhistas, juros baixos e livre concorrência de mercado. Tinha uma esposa que ganhava mais do que ele e emancipou as mulheres quando assumiu o poder. Meca já era sagrada quando o bebê Maomé nasceu ali, no ano de 570. Recebia peregrinos de todos os cantos da Península Arábica. Tudo por causa de um meteorito, a Pedra Negra, que caiu nas redondezas da cidade e acabou virando um objeto de culto. Vale ressaltar que a forma que o autor do artigo escreveu é muito rica de detalhes e as comparações que ele usa para mostrar que as religiões se interligam é muito interessante. Fiz muitos cortes para não ultrapassar o tempo, mas confesso que teria uma alegria imensa relatar o conteúdo completo. O artigo é tão rico que a revista disponibilizou 11 páginas para o autor. Bom, continuando. Em algum momento da história, que nunca foi registrado, os árabes colocaram muros em volta da pedra e a casinha virou um santuário, a Kaaba, o cubo. Junto dela, colocaram 360 deuses na forma de estatuetas, um para cada dia do ano, porque pensavam ter 360 dias. O ritual era dar 7 voltas em torno da Kaaba, talvez por ser esse o número de dias de cada fase lunar. A lua era Hubal, uma divindade que ajudava os humanos a prever o futuro. Vênus, o planeta, era Usa, a deusa do amor. Acima de todos, na sala da presidência celestial, sentava-se um Deus tão poderoso que nem tinha nome. Era apenas o Deus Al-Lá, que virou Alá. E Alá também era Javé. Os judeus tinham escrito a Bíblia 1000 anos antes. Ela já era o texto mais conhecido do mundo, e a ideia central era de que Javé, o Deus do D maiúsculo, tinha criado o mundo e feito uma aliança com um homem chamado Abraão, o patriarca dos judeus. Graças à forte presença da comunidade judaica na Arábia, essa ideia estava tão impregnada ali que os próprios árabes se viram como um povo quase bíblico. Acreditavam que também eram descendentes de Abraão, o homem que falava com Deus. A diferença é que, enquanto os judeus descenderiam de um dos filhos do profeta Isaac, os árabes viriam do primogênito de Abraão, Ismael, o filho que ele teve com a escrava da família. Fazia sentido, já que a Bíblia dizia que Ismael foi mesmo morar nas bandas da Arábia. Na cabeça dos árabes daquela época, o Deus de Abraão convivia com a deusa do amor, o Deus da lua, a deusa do destino, e atendia pelo nome de o Deus Alá. A verdade é que cabia de tudo na mente do árabe típico daqueles tempos, assim como cabe na do brasileiro típico destes tempos, que sincretiza catolicismo com umbanda e espiritualismo, sem problema nenhum. Havia até quem fosse a Kaaba prestar culto a Jesus Cristo, uma divindade que vinha ganhando terreno naquele panteão. Meca era um tabu de crenças, e foi em meio a essa mistura religiosa que nasceria Maomé, o filho de seu Abdala e de Dona Amina. O pai nem viu o filho nascer, morreu enquanto Amina ainda estava grávida. O casal já vivia apertado. Os bens de Abdala somavam 5 camelos e algumas ovelhas, o que o tornava membro da classe média baixa. Agora, com ele morto, as perspectivas para Amina eram trágicas, mas ela superou, teve o filho sem problemas e propiciou uma infância saudável ao menino, com direito até um intercâmbio com uma família de beduínos para aprender cedo as dificuldades do deserto, coisa que toda criança árabe tinha de fazer na época para crescer forte. Amina não teve tanto tempo para curtir o filho. Morreu antes dele completar 7 anos. Os dentes de leite de Maomé mal tinham caído e ele já era órfão de pai e mãe.
Ele foi morar com o avô, e o avô morreu também. Agora Maomé tinha 8 anos e um destino: virar escravo. Esse era o destino da maior parte dos órfãos da época. Sem uma família para ajudar, a única saída era trabalhar em troca de pouca comida. Maomé escapou desse destino graças a um tio, Abu Talib, que era irmão do seu falecido pai. Ele teve pena do sobrinho e decidiu adotá-lo. Abu Talib era um sheik de clã, esclarecendo: estamos na Arábia pré-islâmica, uma terra sem rei, onde que vale a lei tribal. O sheik é o cacique, mas não manda sozinho. Para cuidar dos cultos religiosos, você tem o Kahin, pessoa que cuidava dos cultos e serve de porta-voz para o Deus da tribo. Deuses que gostavam de falar em rimas, já que recitar poesias nas celebrações era a especialidade dos Kahins. No poder judiciário, você tem o Hakam, um juiz de pequenas causas. O trabalho do Hakam era bem simples, porque a ética que reinava ali era do olho por olho. A lei da retribuição: quebrou o nariz de alguém, o seu também será quebrado. Matou? Morreu. Mas esse sistema tribal estava entrando em crise. A vida nômade, com tribos de pastores vagando em busca de pastos e só se cruzando de vez em quando, estava com os dias contados. O comércio já era forte o bastante para sustentar centros urbanos. E agora o normal era várias tribos ocuparem a mesma cidade. Mas tinha um problema: as leis de cada tribo só valiam dentro de cada tribo. Se você matasse alguém de fora, problema do morto. Não tinha como dar certo. A saída foi a formação de megatribos. Vários clãs foram se unindo, com casamentos arranjados que providenciavam laços de sangue. E assim, depois de algumas décadas, uma megatribo se formou e acabou subjugando as menores. Podiam quebrar narizes à vontade, sem medo de punição. Em Meca, a megatribo era dos Quraish. Eles controlavam o comércio e as finanças da cidade. Os peregrinos de Caba, por exemplo, eram uma fonte de renda garantida para os mecanos. Mas se você quisesse fazer parte da festa, abrindo uma barraquinha numa dessas feiras e mercados, não tinha jeito, teria que pagar impostos gordos para os líderes dos Quraish. Se você precisasse de uma quantia para abrir sua barraquinha, teria que pedir emprestado aos Quraish, e eles acabavam cobrando juros extorsivos. Porque quanto mais calotes acontecessem, melhor. É que a garantia mais comum da época para calotes era pessoas. Você pedia um empréstimo e deixava um filho como garantia, ou você mesmo. Se você não pagasse, o credor ganhava um escravo. E se a garantia fosse uma esposa ou uma filha, melhor ainda, ela acabaria aumentando o harém do credor. Foi nesse cenário que Maomé cresceu. Bom, vou parando por aqui e no próximo NetoCast termino de relatar a história do profeta Maomé. Olá, pessoal! Vamos à segunda parte sobre a vida do profeta Maomé. O tio de Maomé, Abu Talib, além de sheik bem relacionado com os Quraish, era um exportador, dono de caravanas de camelos, que transportavam alimentos, especiarias e objetos preciosos pelo deserto. Ainda criança, Maomé começou a participar dessas viagens. O menino conheceu comunidades cristãs e judaicas profundamente. O fato dele conhecer essas duas religiões monoteístas foi muito importante no futuro, quando ele criaria a terceira. Maomé conheceu uma mulher 15 anos mais velha que ele, e foi essa mulher que dominou seu coração. Ele estava com 25 anos e sem grandes expectativas. Ainda não tinha um negócio próprio. Dependia do tio para ter casa e emprego. Nessa época, ele já tinha feito uma bela reputação na arte que Henry Ford um dia chamaria de, abre aspas, comprar como se fosse lixo, vender como se fosse ouro, fecha aspas. Sabia negociar muito bem. Nessa época, ele foi contratado por alguém bem mais rico que seu tio e mais poderoso, respeitado e contrariando todas as normas sociais da época. Khadija,
uma mulher emancipada e num tempo em que mulher era propriedade e nem podia herdar bens se o marido morresse. Tinha 40 anos, era dona de caravanas muito lucrativas e que, mesmo não sendo tão jovem, estava entre as mulheres mais cobiçadas da cidade. Khadija precisava de alguém para chefiar uma caravana para a Síria, 1000 quilômetros ao norte de Meca. A fama de Maomé tinha chegado até ela, então o convidou. Maomé voltou da Síria com o dobro dos lucros que ela esperava. Ela ficou tão encantada que o pediu em casamento e ele aceitou imediatamente. Ao assumir o controle das caravanas da esposa, conseguiu ter seu próprio negócio. Virou um comerciante admirado até pela elite, e Maomé ganhou a honra de recolocar a Pedra Negra na Caba depois de uma reforma que os líderes da cidade tinham feito no santuário. Essa situação incomodava Maomé. Por um lado, ele lucrava com o sistema de Meca ao se tornar um próspero comerciante, mas ele não se conformava com a ditadura Quraish. Os textos islâmicos sobre a vida do profeta, que foram escritos enquanto ele estava vivo, relatam que ele não suportava ver tanta gente se tornando escrava por não conseguir pagar dívidas e a elite de Meca ser imune à lei da retribuição. Mas silenciava. Ele tinha um comportamento contraditório. Fazia doações com frequência aos mais pobres e era contra o escravagismo. Acontece que ele tinha seu próprio escravo, Zaid. Para aplacar a consciência, além de fazer doações, saía sozinho para meditar nas montanhas e num desses isolamentos, quando já tinha 40 anos, Maomé teve a maior de todas as experiências de acordo com a liturgia islâmica. Ele sentou numa caverna para meditar quando ouviu uma voz que lhe surgiu na cabeça, uma voz autoritária que lhe dizia: "Recita." "Recitar o quê?" perguntou. "Recita!" E Maomé recitou, mesmo sem saber o que iria recitar. Fechou os olhos e sentiu as palavras fluírem. Abre aspas. Recita em nome do Senhor que criou a humanidade a partir de um coágulo de sangue. Recita que seu Senhor é generoso, aquele que ensinou pela escrita. Ensinou à humanidade o que ela não sabia. Fecha aspas. Em árabe, são versos gostosos de ouvir. Não eram duros nem secos, eram feitos para cantar. Foi essa a primeira das várias recitações que Maomé faria nos 23 anos seguintes, que dariam origem ao Corão. Segundo a tradição islâmica, não foi fácil para ele. Maomé ficou atordoado com a experiência de ver os versos saírem pela sua boca, sem que ele soubesse o que estava acontecendo. Saiu da caverna e foi direto para casa, só relaxando, depois de ser ninado nos braços da mulher Khadija. Mas calmo, ele suspirou. "Acho que fiquei louco." Ela confortou o marido. Depois, para que ele entendesse melhor o que tinha acontecido na caverna, decidiu levá-lo a um especialista. Era um primo cristão de Khadija, versado nas escrituras judaicas e nos evangelhos. O diagnóstico foi imediato. Aquelas eram palavras de Deus. O Criador estava se manifestando pela boca de Maomé. Ele era seu mensageiro, seu profeta, e as mensagens deixavam claro para o povo árabe que só existia um Deus, o Deus Alá. Todas as outras divindades seriam ilusórias. A partir daí, Maomé passaria a pregar o monoteísmo ferozmente. Ia até a Caba e discursava para os politeístas e afirmava que os deuses deles não existiam e que ele era uma parte da história entre Deus e os homens. Alá, ele dizia, contou com vários profetas, Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Jesus, e agora tinha Maomé diante deles. O Maomé, resignado, que tentava aplacar a consciência, fazendo a caridade e isolando-se nas montanhas, estava morto. Agora nascia outro homem, o profeta vivo,
que enfrentava os Quraish sem medo, que condenava a cobrança de impostos e pedia a libertação dos escravos, começou libertando o seu. Se Maomé continuasse convencendo gente na Caba de que os deuses ali dentro eram de mentira, os peregrinos que se convencessem poderiam não voltar mais. Isso seria péssimo para os negócios dos Quraish, que controlavam o comércio em torno do santuário. Então, a maior dor de cabeça dos árabes que controlavam Meca, a cidade sagrada, tinha nome e sobrenome: Muhammad ibn Abdallah, Maomé, em português. O plano era acabar com ele de uma vez. Aquele poeta insano, como eles diziam, tinha virado uma ameaça. Ele vinha conquistando adeptos fervorosos. Maomé deve morrer, era a ordem. Mas não era simples matar um político em ascendência. Para evitar que a culpa recaísse sobre um assassino específico e dificultar retaliações, eles bolaram um crime perfeito. Cada um dos líderes da cidade deveria designar um soldado forte e bem-nascido de seu clã. O grupo invadiria a casa de Maomé no meio da madrugada e cada um desferiria sua própria apunhalada. Todos matariam o profeta, distribuindo a culpa entre os membros do consórcio de assassinos. Não deu certo. Quando Maomé tinha 50 anos, no ano de 620, Abu Talib morreu, deixando o caminho mais livre para os Quraish. Khadija também faleceu aos 65 anos, sem suas duas maiores referências na vida. E ciente de que o pior se aproximava, Maomé começou a elaborar um plano para deixar Meca, mas sem largar seus seguidores. Líderes de outra cidade, Medina, que nessa época a cidade ainda se chamava Yatrib, tinham convidado Maomé para servir como Haram, julgando uma disputa interna entre os clãs locais. O profeta orientou seus seguidores a se mudar para Medina, 300 quilômetros ao norte, sem alarde, para não chamar atenção. Os Quraish perceberam o movimento e decidiram agir, pois temiam que Maomé estivesse formando um exército. Em setembro de 622, decidiram matá-lo, convocando aqueles soldados fortes e bem-nascidos. Quando arrombaram a casa do profeta, quem estava na cama era seu primo Ali. Maomé tinha acabado de fugir para Medina. Ali, poupado, logo se juntou ao grupo. Esse dia da fuga se tornou tão importante para o islamismo que o ano de 622 ficaria marcado para sempre. Tornaria-se o ano 1 da nova religião, o ano 1 depois da Hégira, fuga em árabe. Foi em Medina que Maomé fez sua maior obra, criou sua própria civilização. Maomé agora era sheik. Longe de Meca, seus seguidores formavam uma tribo, a Ummah, comunidade em árabe. Uma tribo que não era unida por laços de sangue, mas por uma ideologia. Uma de suas primeiras medidas no campo das coisas práticas foi baixar os juros. O profeta acreditava que os juros extorsivos estavam no centro dos problemas de Meca. Ele criou uma espécie de BNDES em Medina. Os membros da Ummah concediam empréstimos a juros zero para outros afiliados. Outro problema que ele via em Meca era o monopólio dos Quraish no comércio. Medina também tinha uma tribo que dominava o comércio, a Banu Qainuqa, de origem judaica. Ninguém podia vender nada em Medina sem pagar uma taxa a eles. Maomé acabou com isso, criando uma feira concorrente que não cobrava taxa nenhuma, forçando uma baixa nos preços. Capitalismo de raiz. A Ummah abastecia seus mercados, emboscando caravanas nos arredores de Meca. Os saques também alimentavam outra novidade, uma espécie de Bolsa Família. Todo membro da Ummah deveria pagar um imposto de acordo com suas posses, o zaká, que significa purificação, e o dinheiro ia para seguidores mais pobres.
Os mais ricos purificavam-se ao doar sistematicamente uma porcentagem dos seus ganhos, e houve as reformas políticas. A lei principal continuava sendo o olho por olho, mas Maomé fez uma mudança fundamental. Abre aspas, a retribuição por uma injúria é uma injúria igual. Fecha aspas, diz o Alcorão, refletindo as leis tribais da Arábia, mas tinha um complemento interessante ali. Aqueles que esquecerem a injúria e buscarem uma reconciliação serão recompensados por Deus. Surata 42, versículo 40. Outra mudança importante foi no campo dos direitos das mulheres. Maomé tinha se tornado polígamo em Medina. Como qualquer sheik da época, tinha várias esposas e concubinas. Mas como viúvo de uma mulher poderosa, ele também entendia que mulheres não eram camelos. Então ele concedeu um direito importantíssimo às mulheres da Umá. Elas poderiam herdar propriedades pela primeira vez na história das Arábias. Ele também proibiu que maridos se apropriassem dos dotes de casamento pagos pelo pai da noiva no ato do casamento. O dinheiro deveria ser mantido como uma poupança exclusiva da mulher em caso de divórcio. Terceira parte sobre a vida do profeta Maomé. Suas reformas deram tão certo que vários habitantes de Medina entraram para Umá. Bastava aceitar que só havia um Deus e que Maomé era seu profeta, estar disposto a pagar o zacá e a pessoa se tornava membro da tribo do profeta. Tribo que começou a ser conhecida por outro nome, Islã, que quer dizer subordinar-se a Deus. E seus membros passaram a ser chamados de muçulmanos, aqueles que se renderam a Deus. Mas os Quraysh não tinham se rendido a nada e não esqueceram a ameaça que Maomé representava. Ainda queriam matá-lo de todo jeito. A primeira batalha entre os Quraysh e Umá aconteceu 2 anos depois da Hégira, em 624. Foi durante um dos roubos de caravanas. O pessoal de Meca soube, através de espiões infiltrados em Medina, que os muçulmanos iriam saquear uma caravana específica que vinha da Palestina. Colocaram um exército de 1.000 homens para protegê-la. Maomé chegou com 300. Pela lógica, deveria ser o fim de Maomé, mas não foi. Talvez por excesso de confiança dos Quraysh ou por muito mais confiança dos muçulmanos, Maomé venceu e anos de batalha seguiram-se. Entre uma luta e outra, o profeta continuava recebendo e recitando o futuro ao Corão. Os versos mais conhecidos do livro sagrado são justamente dessa época. O mais conhecido é a Surata 9, versículo 5. Abre aspas. Matem os idólatras, onde quer que eles estejam. Capturem, acossem, embosquem. Fecha aspas. O contexto real deste texto é o da guerra contra os Quraysh, que infiltravam espiões em Medina, idólatra, politeísta ou infiel, dependendo da tradução, não se refere a quem não é muçulmano. A palavra está ali para representar um inimigo específico e de um conflito que aconteceu há quase 1.500 anos. Em 629, com os Quraysh cansados de guerra, o Islã mais forte do que nunca, o profeta reuniu um exército de 10.000 homens e marchou para a Meca. Acabou conquistando a cidade sagrada sem derramar sangue, já que o inimigo se rendeu na hora. Com Meca sob seu controle, Maomé agora era o homem mais poderoso da Arábia. Seu primeiro ato foi libertar todos os escravos de Meca. O segundo, despejar os deuses da Kaaba, destruindo as imagens deles e consagrando o santuário a Alá. Mas a Pedra Negra ficou. Maomé também poupou as estátuas de Jesus e da Virgem Maria, os únicos personagens do Alcorão representados por imagens dentro da Kaaba. Maomé voltou para Medina
e morreu em paz aos 62 anos, deixando 12 viúvas, 3 filhos, 4 filhas e uma nova nação. Abu Bakr assumiu a liderança do Islã aos 58 anos, tornando-se o primeiro califa, que significa sucessor em árabe. O jovem Ali, que ainda tinha 30 anos, era o favorito de uma parte dos seguidores. E ainda é. A sucessão criou uma dissidência pró-Ali, hoje conhecida como xiita, que forma uma minoria de 10% dentro do Islã. Os descendentes que apoiaram Abu Bakr são a maioria sunita, que segue a Sunna, a tradição iniciada naquela época. Os sucessores do profeta não pararam em Meca, continuaram a expansão da Ummah e 50 anos depois da morte de Maomé, seus domínios estendiam-se até o Irã. Mais 50 anos e o norte da África e um pedaço da Índia. Outros 50 e eles já dominavam a Espanha. Esse não foi um dos maiores impérios do mundo, foi um dos mais criativos também. Enquanto a Europa se afundava na escuridão da Idade Média, o Islã construiu sua própria Europa, um continente unificado por uma nova religião e que deixou como maior legado a ciência. Boa parte da matemática que conhecemos hoje veio de gênios que nasceram sob a religião de Maomé. Uma religião humanitária que, ao propor uma sociedade menos desigual e mais aberta ao diálogo, encarnou muito do que a humanidade tem de melhor, mas que foi deturpada por um grupo de radicais. Termino com um texto do Catecismo da Igreja Católica, edição típica vaticana, página 472, capítulo 1, artigo 3, a liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou, se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui, deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast, deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!